vive, se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, sabia? Eu estou feliz por saber que você está fazendo o curso bíblico e por saber também que tem um instrutor, uma instrutora do seu lado que forma comigo uma dupla missionária. E hoje, com certeza, o tema é muito especial. Prepare o seu coração para saber coisas profundas que com certeza te levarão a uma experiência maior e mais íntima com o nosso Deus. Eu sei que você pode estar sozinho, só você e o seu instrutor bíblico, mas sei também que você pode estar num pequeno grupo, ou numa classe bíblica, ou até mesmo numa igreja. Ou talvez você esteja sozinho mesmo, ou sozinha mesmo, sem ninguém. Mas eu estou aqui com você, tá bom? Estamos juntos para fazer exatamente o estudo da Palavra de Deus. Mas antes, vamos orar. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento em que vamos iniciar um tema importante. Abençoa, Senhor, esta pessoa que ora comigo, que participa do estudo bíblico, que o tema de hoje possa ser uma bênção para esta pessoa, para a sua família, para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, deixa eu contar para você algo que aconteceu na Coreia. Uma história bastante forte, uma história verdadeira e comovente. Isso se deu em 1952. Uma mulher que vivia ali na Coreia engravidou de um americano. E essa mulher viveu um período de gravidez aparentemente normal. Mas quando chegou a hora de dar à luz, era véspera de Natal. E essa mulher, então, precisava dar à luz, mas não tinha estrutura, nem condições, um lugar adequado para dar à luz. Então ela começa a caminhar em direção a um missionário, a um pastor que poderia lhe dar algum tipo de ajuda. Mas durante a sua caminhada, com muito frio, com muita neve, com muito vento, ela não conseguia andar muito rápido e acabou parando embaixo de uma ponte. E ali chegou a hora de dar à luz. E preocupada com o seu bebê, que poderia nascer numa situação daquela e morrer em seguida, ela fez algo extraordinário, tomou uma atitude extrema, que só uma pessoa que ama é capaz de fazer. Ela tira a sua própria roupa, depois de dar à luz ao seu bebê naquelas condições todas, naquele frio terrível. Ela tira a sua própria roupa e envolve o seu bebê com a roupa, para que ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse ficar quentinho ali. E assim ela protegeu o seu bebê, mas infelizmente ela acabou falecendo. Depois, o seu bebê foi encontrado por esse missionário e foi então devidamente criado com o apoio dele, do pai e de outras pessoas. Depois de grande, depois de crescido, o seu pai lhe contou a história. E ele então ficou sabendo que a mamãe fez um tremendo sacrifício para que ele pudesse viver. E um dia, depois de muitos anos, numa véspera de Natal outra vez, esse filho volta àquele mesmo local, embaixo daquela mesma ponte. Ele tira parte da sua roupa
E ele vai para aquele frio, para aquela neve, para aquele vento, para sentir o que a sua mãe sentiu, para entender o sacrifício que ela fez para salvar a sua vida. Que história, né? Essa história te lembra alguma coisa da Bíblia? Com certeza. Jesus Cristo deixou o céu, deixou o universo inteiro, deixou sua glória celestial e veio aqui, nesse mundo de pecados, para sentir o que você sente, para passar pelo que você passa, para entender o que você sofre. Jesus aqui esteve. Ele foi humilhado, rejeitado, abandonado, ele foi agredido, cuspido, despido. Jesus passou por todas as provas que alguém possa imaginar. E finalmente morreu naquela cruz. Sim, Jesus deu a vida por você. O que será que Deus espera de você? O que será que Deus espera de mim e de você? Fique atento, porque no curso de hoje, no tema de hoje, você vai saber o que Deus espera de você. Daqui a pouco eu volto para participar do estudo, mas agora continue aí com o seu instrutor bíblico. Até já. Boa noite a todos, é uma alegria poder estar com vocês aqui e juntos nessa noite podemos começar o nosso estudo bíblico, né? Eu queria que você inclinasse a sua fronte aqui, agora nesse momento, vamos orar a Deus. Senhor amado Pai, te agradecemos pelo privilégio de nessa noite podermos abrir a Tua Palavra em nossos lares. Pedimos a Tua bênção em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém. Então, eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora, nesse momento, né? Abrisse a sua Bíblia ali no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 19. São Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 19. Todos já abriram? Então, vamos ler que a palavra de Deus diz. Ok, Francilene? E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinavam e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, e tendes transformado em covil de salteadores? E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Vindo à tarde, saíram da cidade. Ok, você conhece algum lugar sagrado, né? E nós temos alguns lugares sagrados, como nós temos ali Jerusalém, temos ali o Vaticano, temos ali Aparecida do Norte. As pessoas procuram um lugar sagrado para a adoração. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre um lugar sagrado que é o santuário, né? E nesse estudo, então, você vai acompanhar com a gente, né, o lugar sagrado, né? Você certamente já ouviu falar de Meca, né, do Vaticano, né, do judaísmo. Multidões peregrinam a esses lugares todos os anos.
Nos tempos de Jesus não era diferente. Todo judeu independente, de onde estivesse, deveria ir pelo menos 3 vezes por ano ao templo em Jerusalém. O templo era o centro da vida da nação, porque Deus era o centro da vida das pessoas. O templo era um lugar dos sacrifícios, do perdão, da adoração. Ali Deus se manifestava pessoalmente. Não fosse a presença divina, o santuário não seria sagrado. Todo ritual que acontece no templo também é chamado de santuário. Simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, nós vemos que Jesus expulsou os vendilhões do templo, né, que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, né? O lugar de adoração não deve ser um lugar de comércio, mas um lugar de buscar e de encontrar Deus, né, em poder e grande glória, né? E foi assim que Jesus então expulsou os que estavam ali fazendo comércio na casa de Deus. Vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir lá Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o tabernáculo, tenda, foi o primeiro templo sagrado dos israelitas, né? E qual era o propósito do santuário? Deus habitar no meio do seu povo. Próximo estudo, né? Hebreus, capítulo 8, versículos 5 e 6, né? Qual era o propósito do tabernáculo, né? O tabernáculo que Moisés construiu no deserto foi feito a partir de qual modelo? Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então você percebe, meu prezado irmão, né, que o santuário, né, foi feito de uma cópia que Deus deu a Moisés, né, a cópia do santuário celestial, né? Ele era uma cópia. Agora em Êxodo 28, 38, né, em que consistia as cerimônias diárias do santuário terrestre? E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Então você vê que tinha as cerimônias que eram diárias, né, que eram cerimônias contínuas do santuário, né, terrestre, né? Qual é a obra que Jesus está fazendo como sumo sacerdote no santuário celestial? Hebreus, capítulo 8, versículo 1 a 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, no santuário celestial, Jesus é o sumo sacerdote, né? O que o sacerdote fazia? Intercedendo entre Deus e os homens, né? Fazia intercessão, né? Por que o santuário celestial precisava ser purificado? Hebreus 9, 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então você percebe, né, que a purificação do santuário celestial no antigo Israel era no mês 7, né? Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, né, eles então realizavam o dia de julgamento, né, que era a purificação do santuário.
Então, a purificação do santuário celestial também será o dia de julgamento, onde os pecados que estão gravados no santuário, Deus irá realizar aquela obra de expiação e intercessão. Os que confessaram seus pecados serão perdoados, os que não confessaram serão condenados. O dia do juízo, o dia do julgamento. O que Jesus faz quando confessamos os nossos pecados? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a condição para que Deus perdoe nossos pecados é confessá-los, né? Reconhecer que pecamos, nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos então a Deus, né? O que acontecerá quando Jesus terminar seu ministério no santuário celestial? Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 a 20. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem uma semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cabelos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aí você percebe, prezado irmão, né, que o término do ministério do santuário celestial é a volta de Cristo Jesus, dando a recompensa aos fiéis, né, e os infiéis eles ficam mortos até a segunda fase do julgamento que acontece no céu, né? Que segurança o trabalho de Cristo no santuário nos dá? 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que o apóstolo João diz. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então aí você percebe, né, que Jesus está lá no céu, né, intercedendo por todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade, né? Então esta é a segurança que nós temos, né? Agora, porque a partir do estudo do santuário, que verdade fundamental você entendeu sobre a obra da salvação de Jesus? O que você pode entender, Francilene? Que é um modelo, né, que Deus deu para Moisés para ser feito aqui na terra, e que Cristo também habita no santuário. Isso é verdade, né? E eu diria a vocês, irmãos, o seguinte, né? Que o santuário foi feito com o objetivo de ensinar a raça humana, os seres humanos, como é que Deus lida com o problema do pecado, né? Isso é muito importante, né? E então, tudo que acontecia no santuário terrestre servia de exemplo para saber como é que Deus resolve o problema do pecado. Por exemplo, os sacrifícios diários que tinha lá no santuário, isso revela que Deus faz provisão para o pecador, né? Todo aquele que se arrepende tem uma oportunidade de salvação e de graça. Então,
Então, o cordeiro era morto todos os dias, né? Isso é sacrifício contínuo. Tinha o sacrifício que o pecador fazia para a expiação de seus pecados, demonstrando fé no Cristo que viria, né? E tinha também o sacrifício que era anual, que era o dia da expiação, e todos os pecados dos israelitas, o sangue daquele sacrifício ficava ali no altar, né? Uma vez por ano era feita a expiação, ou seja, o dia de julgamento. E isso também, segundo as profecias de Daniel Apocalipse, aconteceu, né? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então a purificação do santuário celestial é o período de julgamento, onde Cristo Jesus está definindo quem os que serão salvos e quem os que estarão perdidos, né? E por isso que o apóstolo João diz que hoje ele é o nosso advogado, né? E se nós o buscarmos e aceitarmos ele como nosso advogado, ele está disposto a interceder por nós. E lá o mesmo apóstolo diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora, o pastor Luiz irá falar umas palavras para nós. Que maravilha, né? É maravilhoso estudar a Bíblia e é muito bom quando tem um instrutor bíblico do lado da gente, né? Uma instrutora bíblica, não é verdade? E eu também estou junto, então na verdade você tem aí uma dupla missionária, uma pessoa que te ajuda aí do seu lado e eu daqui ajudo também e nós nos ajudamos e crescemos no conhecimento da Palavra de Deus. Parabéns por você estar fazendo esse curso bíblico. Hoje, nesse tema extraordinário, me chamou muito a atenção, primeiro, que o assunto do santuário é um assunto realmente impressionante. E quando fala de que Jesus é o nosso intercessor, isso mexe ainda mais com o meu coração. Eu confesso que quando leio, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que é mencionado aqui, isso também mexe comigo. Porque, na verdade, a parábola do bom samaritano é a história de Cristo Jesus. E é também a sua e a minha história. Outra coisa que me chamou bastante a atenção é que aqui fala assim, qual a obra de Jesus como sumo sacerdote do santuário? É por aí, eu queria trabalhar um pouquinho esse assunto. Porque Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Depois de 40 dias ele voltou para os céus e Jesus entrou no santuário celestial, no lugar santo do santuário. E de acordo com a profecia de Daniel 8,14, no final das 2.300 tardes e manhãs, Jesus passaria para o lugar santíssimo. E a boa notícia é que Jesus hoje já está no lugar santíssimo do santuário celestial. E Jesus hoje intercede por você e por mim. É o que diz a palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, aqui está a minha Bíblia. E eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia agora, na primeira carta de São João, primeira carta dele, no capítulo 2 e nos versículos 1 e 2. Talvez o versículo 1 já seja suficiente. 1 João 2, verso 1. Fala assim, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse texto é maravilhoso. Esse texto mostra exatamente o resumo do tema de hoje. Jesus está no lugar santíssimo do santuário intercedendo por você e por mim. Você sabia que você tem um advogado no céu junto de Deus? Você sabia que você pode ir a Deus e pode ter o advogado Jesus do seu lado para te ajudar, para te defender, para interceder por você, para abençoar você e para abrir as portas para você? É isso mesmo. A Bíblia fala, filhinhos, essas coisas vos tenho dito para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção. Nós todos somos pecadores. Quando eu falo que somos pecadores, eu estou dizendo que nós temos a natureza pecaminosa. Todo ser humano tem a natureza pecaminosa. Além disso, nós também praticamos atos pecaminosos. Por exemplo, mentira é um ato pecaminoso, adultério é um ato pecaminoso, roubo é um ato pecaminoso, falar palavrão é um ato pecaminoso, ter mágoa no coração, ter raiva, falar um palavrão, são atos pecaminosos.
Então, o ser humano é pecador por natureza. E além disso, o ser humano tem os atos pecaminosos. Deixa eu falar uma coisa para você também nesse assunto. Se você já foi longe demais, se você já cometeu atos pecaminosos horríveis, se você tem andado no submundo do pecado, se você se envolveu no mundo do crime, se você se envolveu no mundo das drogas, se você se envolveu no mundo do adultério, da prostituição, se você se envolveu no mundo da corrupção, do engano, da mentira, se você se envolveu em algum outro ato pecaminoso, se você se sente indigna, se você se sente num lamaçal, numa areia movediça e você não consegue sair dessa situação, eu quero convidar você hoje a olhar para o céu, a olhar para Jesus, porque você tem um intercessor, você tem um advogado. O que você precisa fazer hoje é cair de joelhos, é se arrepender, é confessar o seu pecado, chamando o seu pecado pelo nome e dizendo: Senhor, eu contei uma mentira, Senhor, eu traí fulano, Senhor, eu usei droga, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Conte para Deus os seus pecados, chame os seus pecados pelo nome, diga para Deus o que você fez e peça perdão para Ele em nome de Jesus. E quando você fizer isso em nome de Jesus, sabe o que vai acontecer? Deus vai perdoar você por causa de Jesus. Jesus vai interceder por você. Jesus vai dizer assim para Deus: Pai, aqui está minha mão, aqui estão as minhas mãos, aqui estão os sinais dos cravos. Pai, eu morri por ele, eu morri por ela. Perdoa essa pessoa, perdoa essa outra pessoa, restaura essa pessoa. E com certeza você vai ver que através de Jesus, Deus vai restaurar você. A intercessão de Cristo vai restaurar você. Vai encher o seu coração de paz, de perdão, de reconciliação, de esperança, de certeza. Deus pode fazer isso na sua vida, na vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, da sua família inteira. Deus pode expulsar as trevas da casa, as trevas da alma. Deus pode tirar essa tristeza do seu coração, esse sentimento de um vazio que insiste em não ir embora. Quando você vai a Deus em nome de Jesus, quando você pede para Jesus interceder por você, isso tudo vai embora. E você vai sentir que a mão de Deus está sobre você. Você não vê a mão, mas tem uma mão estendida sobre você. E a alegria vai tomar o lugar da tristeza. E o seu semblante vai refletir a luz do céu. Receba essa bênção. Receba essa paz. Receba essa graça. Receba essa harmonia na sua vida. Receba Jesus na sua vida. Você aceita? Você aceita Jesus como seu advogado, como seu intercessor, como seu restaurador? Se você aceita, levante a mão e diga: eu aceito Jesus como meu Salvador, como meu restaurador, como meu intercessor. Amém. Eu também aceito. Que Deus te abençoe muito. E agora, presta atenção. Tarefa da semana, tá? Durante a semana, você tem alguns textos para você meditar. São textos que irão te levar a uma vida de comunhão, de relacionamento e de missão. Fale para as pessoas do que você está aprendendo. Compartilhe com seus amigos essas boas novas que você está descobrindo aqui com a gente. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever para receber novos materiais e para se aprofundar ainda mais. Tá bom? Agora eu vou fazer uma oração por você. Mas depois da oração, o seu professor, a sua professora, que é minha dupla missionária, vai continuar conversando com você. Amém? Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado porque Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso Salvador. E nós aceitamos Jesus agora. Aceitamos Jesus como Salvador e como nosso intercessor. Abençoa, Senhor, esta mulher, este homem, esta família, este pequeno grupo, essa classe bíblica que ora comigo. Em nome de Jesus. Amém. Então, como você pôde perceber aqui, né, depois do pastor Luiz ter falado aqui, né, tem alguns compromissos que nós devemos fazer, né? Compromisso de fé. Aceito Jesus como meu intercessor e substituto
Reconheço meus pecados e quero aprender a valorizar o sacrifício de Cristo, buscando nele força todos os dias. Então tem algumas tarefinhas para você ir para casa, né? Então aqui estão os textos, como o estudo vai ser gravado, né? Então aí você poderá pegar esses textos aqui e durante a semana acompanhar esse texto, né? No relacionamento, uma tarefinha para você. Olha o que diz Atos 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, 35. Você conhece alguém que está passando por necessidade? Necessidades não são apenas materiais como alimentos, remédios e dinheiro. Pode ser uma palavra de apoio, uma oração pelo telefone, ouvidos atentos, de maneira que você pode ajudar. Esse é o que você pode fazer, né? E a missão? Que tal enviar uma mensagem para os amigos pelos quais você está intercedendo? Diga que você está orando por eles e compartilhe o teu estudo bíblico, né? Muito importante isso, né? Se você quiser aprender mais, nós temos aqui alguns sites aqui da igreja, né, que você pode então entrar em contato para você aprender mais, certo? Então, gostaria que você agora inclinasse a sua fronte para nós agradecermos a Deus por esse momento de estudo da sua palavra. Ok? Vamos orar então? Senhor amado Deus, obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui com os irmãos, mesmo em seus lares, num período de lockdown, de pandemia, estarmos aqui reunidos para poder estudar a Tua palavra. Te agradecemos, te pedimos uma boa noite, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Então nós vamos concluir o nosso estudo com o hino final. E gostaria que você acompanhasse conosco o hino final. Do amor, Ele foi
ressuscitou e hoje vive. Se entregou